Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Jorge de Wellington, seu professor. Hoje nós vamos falar sobre as primeiras civilizações que habitaram a Mesoamérica ou América Central, que inclui aproximadamente o sul do México, a partir de uma linha que parte do Rio Fuerte e os territórios da Guatemala, El Salvador, Belize, Nicarágua, Honduras, Costa Rica, esses países que compõem a América Central. Várias civilizações pré-colombianas, entre as mais avançadas e complexas de toda a América, desenvolveram-se aqui ao longo dos séculos anteriores à conquista espanhola do México, incluindo os olmecas, zapotecas, huastecas e até mesmo os maias. Pelo mapa, nós podemos visualizar toda a extensão da Mesoamérica, ou seja, a América Central, que vem do norte até praticamente o sul. Pega aqui o México até chegar aqui a Honduras, Guatemala. E aqui nessa outra imagem, nós temos as várias civilizações. Porém, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os olmecas, sobre os astecas e os maias. Somente algumas civilizações serão pontuadas na aula de hoje. A primeira civilização é a dos olmecas, como foi mostrado aqui no mapa, que é a denominação que se dá ao povo que esteve na origem da cultura olmeca, que é a antiga cultura pré-colombiana, bem pertinho da gente aqui, né, na Colômbia, que é um dos países que fazem parte da Mesoamérica, desse contexto, né, da Mesoamérica, que se desenvolveu nas regiões tropicais do centro-sul do atual México, durante o período pré-clássico. Aproximadamente onde hoje se localizam os estados mexicanos de Veracruz e Tabasco. Os olmecas, eles ficaram caracterizados por essa figura, essa cabeça de pedra. Todas as vezes que vocês virem essa imagem, vocês vão reportar mentalmente a civilização olmeca. Essa civilização floresceu nessa região aproximadamente entre 1500 e 400 anos antes de Cristo. E crê-se que tenha sido a civilização mãe de todas as civilizações mesoamericanas que se desenvolveram posteriormente. Como a primeira das civilizações da Mesoamérica, os olmecas são creditados por muitas criações, incluindo o jogo de bola mesoamericano, ou seja, um primo distante do nosso futebol. Também desenvolveram a sangria, sacrifícios humanos, a escrita e as invenções do zero e do calendário mesoamericano. A sua organização política, baseada em reinos e de cidades-estados, fortemente hierarquizados, foi imitada por praticamente todas as civilizações mexicanas e centro-americanas que se lhe seguiram. Ou seja, os olmecas foram as civilizações, os primeiros povos que deixaram um legado, uma história para as futuras civilizações. Outra civilização importante a ser estudada e também cai em concurso, vestibulares, e são um dos mais notórios, os mais falados, são os zapotecas, também habitantes da Mesoamérica, que é a região que nós estamos estudando hoje. Até hoje, os zapotecas têm grande relevância no estudo sobre as civilizações pré-colombianas. Afinal, foram considerados uma das mais importantes. Quando nós falamos pré-colombianas, significa civilizações antes de Cristóvão Colombo.
Então, vamos deixar frisado essa dica. Pré-colombianas, né? Civilizações pré-colombianas, aquelas que existiam antes da chegada dos espanhóis, ou seja, de Cristóvão Colombo à América. E, em parte disso, dos resultados dessa criação, tiveram uma utilização de um sistema de escrita e matemática que possibilitaram o desenvolvimento de um estilo de arquitetura ímpar, que lhes rendeu e ainda rende uma admiração. Acredita-se que a origem dos zapotecas remonta 800 anos antes de Cristo, ou seja, uma civilização bem antiga. O seu berço teria sido o Vale de Oaxaca, local onde recentemente alguns arqueólogos encontraram indícios que dizem muito a respeito dos costumes dessa civilização. Só para se ter uma ideia, a área onde fixaram moradia tinha uma terra rica em nutrientes, o que a tornava excelente para a prática da agricultura. Então, relembrando as aulas passadas, são povos agricultores que passaram a ser nômades, deixaram de ser nômades e passaram a fixar residência, né, com a prática da agricultura. Uma das primeiras construções feitas pelos zapotecas foi a sua própria capital, no Monte Albán, considerado uma das primeiras grandes cidades do Ocidente. Olha que interessante, essa arquitetura em forma de pirâmides. Todas as vezes que nós lembramos, ouvimos falar de pirâmides, a nossa mente ela se reporta diretamente ao Egito. Mas outros países na Ásia e aqui na América têm também as pirâmides, até mesmo pirâmides mais antigas do que a dos egípcios. Então, era um povo bem à frente do seu tempo. E nisso, o Monte Albán era uma região formada com diversas pirâmides, como foi dito, túmulos, estádios de futebol e, além de ser considerada uma cidade sagrada. Na relação com o trabalho e a sobrevivência, podemos citar a agricultura como uma das primeiras atividades desempenhadas por este povo. Além disso, fabricavam finas cerâmicas e uma de suas contribuições para a nossa sociedade, para os nossos dias, foi a escrita. Diversos especialistas acreditam que a civilização zapoteca foi uma das primeiras, juntamente com os maias, a utilizar desse recurso aqui nas Américas. Outra civilização também importantíssima para a história e para os nossos dias foram os astecas. Eles foram uma das primeiras civilizações pré-colombianas, como disse, antes da chegada de Colombo no continente americano, e viviam na região da Mesoamérica, que é a região que nós estamos estudando, da América Central. A capital do Império Azteca, Tenochtitlan, foi estabelecida no local onde hoje fica a cidade do México. Isso mesmo, a capital do México já fora antes a capital dos maias. Dos astecas. Os astecas ficaram conhecidos por terem desenvolvido uma civilização bastante sofisticada. Os astecas foram a principal civilização mesoamericana e uma das principais civilizações pré-colombianas. Frisando sempre o pré-colombiano porque isso cai demais nos concursos, nos vestibulares, nas provas, em todas as questões, e isso está o tempo todo na mídia. Tudo que vocês foram ver nos jornais, novas descobertas arqueológicas, estão escritos civilizações pré-colombianas, por isso está sendo frisado. Eles construíram sua capital em meados do século XIV, depois de Cristo, e tinham uma cultura rica,
que herdou elementos de diversos povos da Mesoamérica. Como eu disse, os primeiros povos olmecas, entre outras civilizações, foram sendo conquistadas e foram passando seus conhecimentos para outras culturas. Entre eles, os toltecas e os maias. A sua sociedade era hierarquizada e cada qual possuindo seu papel específico. O mesmo modelo que nós vivemos hoje. Nós vivemos numa sociedade de hierarquia, onde nós temos o presidente, nós temos os senadores, os deputados e assim sucessivamente. Então, nós temos uma hierarquia a ser seguida. Nos nossos locais de trabalho, nós temos os nossos chefes, subchefes e assim sucessivamente. Tá ok? Então, para a gente fazer uma comparação do que é hierarquia, onde uma classe, né, como se fosse uma pirâmide, vai estabelecendo o poder, aquele que está no topo da pirâmide é que comanda todo o poder, ou centralizado ou não. No nosso país não é um poder centralizado, tem 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas que nós temos aqui embaixo a base, que são os profissionais, os trabalhadores que sustentam essa hierarquia, essa pirâmide social. Bom, após travar guerra contra os tapanecas, outros povos, né, os tapanecas, os astecas ganharam força, conquistando cidades vizinhas e cobrando-lhes impostos. Sobreviviam da agricultura, mas também realizavam comércio com outros povos e outras cidades. Sua religião era politeísta e tinha no sacrifício humano um ritual extremamente importante. Vocês estão lembrados do que é o politeísmo? Religião politeísta é uma religião onde você cultua ou adora vários deuses. Quando você tem uma religião monoteísta, é aquela religião onde os adeptos acreditam somente em um Deus, ok? Os astecas foram conquistados em 1521, após os espanhóis, aliados com os outros povos indígenas, terem conquistado a cidade de Tenochtitlan. A capital dos astecas, chamada de Tenochtitlan, foi construída em uma ilha que ficava no lago Texcoco, o antigo lago que existia no Vale do México. O lago não existe mais, pois foi aterrado pelos espanhóis ao longo da colonização espanhola. O que a gente percebe também é que todas as vezes que um conquistador ele vem e domina um povo, como foi o caso do último, eles tendem a apagar a história do conquistado. E isso aconteceu muito aqui na América, né? Quando os espanhóis chegaram, principalmente na região mesoamericana, onde eles destruíram as pirâmides, os templos, que eles cultuavam vários deuses, e com essas mesmas pedras que tinha sido edificado os monumentos aos deuses, né, para sacrificar os seres humanos, os animais, eles pegaram essa base, essas pedras, e construíram catedrais, monumentos ao seu Deus, ao Deus cristão. Lembrando que a Espanha trouxe com ela vários padres e também a Inquisição. Isso nós vamos falar mais claramente, abordar esse tema de Inquisição em outras aulas. Outros povos que habitaram essa região foram os maias. E os maias, eles têm uma particularidade que até pouco tempo vocês vão lembrar. Em 2012, no final de 2011 para 2012, se vocês procurarem na internet, tem filme, tem documentários, tem séries falando sobre isso aqui, ó, o calendário maia, onde o círculo maia ele acabava
em dezembro de 2012, e eles acreditavam, alguns estudiosos, que isso estava marcando o fim do nosso planeta Terra. Então, houve assim um burburinho na mídia e a todo momento anunciava: o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Culpado são os maias ou os seres humanos atuais, contemporâneos, que não souberam ler ou não acharam outros calendários maias, ou os maias também não tiveram, né? Vamos aqui diminuir a culpa dos maias. Os maias não tiveram tempo de construir ou de elaborar um outro calendário, porque os espanhóis chegaram e destruíram tudo, principalmente a sua civilização. Mas, tirando esse contexto de atualidade, vamos voltar lá para 900 depois de Cristo, né? Vamos voltar lá atrás. Ou seja, voltar tem que ser atrás também. Os maias tiveram seu auge durante o período de 250 a 900 anos depois de Cristo, conhecido como período clássico dos maias. Os maias são conhecidos por terem tido uma das mais sofisticadas civilizações pré-colombianas. Além disso, desenvolveram grandes cidades e tiveram conhecimentos avançados em áreas como a matemática e a astronomia. Por isso que eles conseguiram, né, estudar os astros e fazer vários calendários. Os maias entraram em decadência e suas cidades esvaziaram-se. Isso após no ano 900 depois de Cristo. No campo religioso, os maias eram politeístas, adoravam vários deuses, acreditavam em diversos deuses e tinham o sacrifício humano como uma prática ritualística muito importante. Então, são várias civilizações que têm entre si algumas especificidades bem características e bem parecidas e também algumas bem diferentes. Mas essa prática do politeísmo e do sacrifício são particularidades bem parecidas uma da outra, como se fosse uma herança. Esses sacrifícios também tinham uma considerável importância política para este povo. Politicamente, organizavam-se em cidades-estado, ou seja, cada cidade maia ela tinha um representante, ela tinha uma autonomia. E o que significa que os maias nunca formaram, de fato, um império com fronteiras consolidadas. O poder dos reis estendia-se exclusivamente sobre os domínios de suas cidades e cidades satélite, caso houvesse alguma. Sobreviviam da agricultura e seu principal alimento era o milho. O milho era sagrado e continua sagrado até hoje para os nossos irmãos, né? Os nossos vizinhos aqui, dos países vizinhos, das Américas, né? No entanto, chegou há alguns anos no Brasil o floco de milho já industrializado, de tão forte é essa cultura do milho aqui na América, nas Américas, né? América do Norte, América Central e América do Sul. E aqui o brasileiro, com essa aculturação, ele foi assimilando essa cultura deste alimento, principalmente norte-americano, estadunidense. As cidades-estado maias realizavam comércio e mantinham relações bélicas entre si, ou seja, trocas, umas relações de trocas de guerrilha, né? De guerras, de soldados, de combater entre si, de treinamento. Assim eram comuns as guerras entre elas, buscando impor domínio sobre as outras. De tempos em tempos, uma nova cidade maia passava a exercer domínio
sobre parte da região. Como exemplo, podem ser mencionadas cidades-estados de Tikal e Calakmul. O rei conhecido como Majal era a autoridade máxima da cidade e era enxergado por seus súditos como uma manifestação dos deuses. Seu poder era transmitido de maneira patrilinear, ou seja, a linhagem real era paterna. Eventualmente, os reis maias poderiam ser mulheres. Isso acontecia se o rei nomeado não tivesse idade suficiente ou caso estivesse ausente, lutando em uma guerra, por exemplo. Isso acontece até hoje e aconteceu aqui no Brasil. Quando Dom Pedro I se ausentava, Dona Leopoldina ela assumia o controle do Estado, Dom Pedro II com a sua filha Princesa Isabel, e até hoje isso acontece com o presidente deixando o vice no seu lugar, ou um rei, quando ele se ausenta do seu país, ele deixa um filho ou a esposa tomando conta ali da política da situação. Nunca o trono ou a cadeira do poder ela fica vazia. Uma parte importante da cultura dos maias estava relacionada com sacrifícios humanos. Nós já falamos várias vezes disso, também para ficar frisado, gravado. Esses povos acreditavam que o sangue humano era fundamental para o funcionamento do universo. Logo, os sacrifícios eram uma forma de agradar os deuses e de evitar que o caos reinasse. Assim, o sacrifício humano tinha uma grande importância religiosa e, segundo alguns historiadores, Chichén Itzá era uma cidade híbrida que mesclava a cultura maia e tolteca. A sociedade maia era hierarquizada, quase um trava-língua. Assim, existiam diferentes grupos sociais, cada um com papéis e importâncias específicos na sociedade. E o maior grupo da sociedade maia eram os camponeses, responsáveis pela agricultura e pela produção de alimentos. Havia ainda uma nobreza responsável pelos cargos relacionados à administração das cidades-estado e pelo sacerdócio religioso. Por fim, havia o rei, claro. Os maias acreditavam que o mundo funcionava de maneira cíclica e, dessa forma, o fim de uma fase representava o início de uma outra fase bem distinta. Por isso, esses relatos estão escritos aqui, nesse código, o Código de Dresden. Gente, esses nomes diferentes a gente precisa pronunciar assim bem, porque é um trava-língua. Código de Dresden. Os espanhóis, quando chegaram à América, pediram, ou seja, não foi um pedido, foi uma imposição, né? Mandaram que os sacerdotes maias escrevessem nos papiros, né, no material que eles tinham, na época que eles utilizavam para escrever, na linguagem deles, nos caracteres, tudo aquilo que... toda a parte política e social, de como que funcionava, e a história também desses povos. Então, hoje, a maioria do que nós sabemos e que nós conhecemos estão nesses códigos. Um fica em Madrid, o outro fica em Paris. Os outros foram, infelizmente, se perdendo com o tempo, com incêndios, com roubos e sucessivamente. Então, este é um dos códices. Fala códigos ou códices, tá? De Dresden. Então, os espanhóis pediram, ou seja, mandaram que os maias escrevessem isso e levaram para as cortes ou a corte espanhola na Europa. Bom, então por isso que a gente ainda conhece um pouco da história, porque o resto foram destruídos pelos espanhóis. Então nós terminamos aqui na fase cíclica do calendário, que era um calendário duplo que os maias utilizavam, né? Então era um calendário solar
e o outro sagrado, ou seja, religioso. O primeiro, que é o solar, era conhecido como Aab e possuía 18 meses de 20 dias cada um, sendo que para cada mês mais 5 dias eram acrescentados neste calendário. E esses 5 dias são considerados os dias de azar, totalizando 365 dias o ano. Hoje nós usamos o calendário gregoriano, feito muito mais tarde, e eles estavam tão avançados nos estudos que nós chegamos depois. Então, quando a gente fala assim, mas estudar o passado, que povo, né, os povos passados, aquelas civilizações, um povo que sem conhecimento, sem cultura, sem nada, vamos desconstruir esse pensamento, que na verdade eles estavam anos-luz à nossa frente. Então aqui eles já tinham o calendário, já tinham a escrita e também a matemática, sendo que foram um dos primeiros povos a inventar isso aqui, esse número sagrado. Troquei aqui, perdão, deixa eu voltar aqui para marcar para vocês. Esse número aqui, sagrado. Gente, eu agarrei aqui hoje. 0. Que até então faziam-se a matemática, mas sem esse número sagrado, o 0. O calendário religioso era conhecido como Tzolk'in. Nele havia 20 semanas de 13 dias cada. A junção dos dois calendários criava um período cíclico que se estendia durante 52 anos. Então, talvez, por isso, o ano acabaria em 2012, porque não tiveram a oportunidade, a chance de criar um novo calendário. Lembra do que eu falei lá atrás, né? Do ano de 2012 seria o fim do ano pelo calendário maia. E esse sistema de calendário maia é bem semelhante ao sistema do calendário dos astecas. Em virtude deste complexo sistema de calendário, os maias também possuíam amplos conhecimentos em astronomia, como também já foi frisado. A arquitetura, olha que interessante, a arquitetura e a matemática dos maias também são bastante famosas. A arquitetura foi responsável pelo desenvolvimento de grandes construções em toda a Mesoamérica, as quais se destacam hoje como sítios arqueológicos, visitados por milhões de pessoas anualmente. Já a matemática maia ficou conhecida por ser bastante sofisticada e complexa, destacando-se o fato de conhecer o número 0, como eu disse, e um feito que pouquíssimos povos conseguiram. Por último, vale destacar que os maias ficaram conhecidos por terem desenvolvido um sistema de escrita baseado em hieróglifos, que foi aquele que nós vimos. Parte importante do conhecimento que se tem sobre a escrita e outros aspectos da cultura maia provém de 3 códices, os manuscritos antigos que foram levados para a Europa. Também foi mostrado para vocês. Esses códices são chamados de Dresden, códice de Madrid e de Paris. São 3 códices. Após o período de auge da civilização maia, iniciou-se a sua fase de decadência, conhecida como período pós-clássico. Os historiadores não sabem explicar especificamente o que causou a decadência maia, mas são sugeridos alguns motivos, como a falta de alimentos em virtude do esgotamento da terra e da superpopulação, também desastres naturais, doenças e ataques estrangeiros. Independente dos motivos, os historiadores apontam que determinados locais maias sofreram um severo esvaziamento populacional, com grupos de pessoas mudando-se em massa para outras localidades da Mesoamérica, em busca de alimentos e de refúgio, de abrigo. Quando os europeus chegaram à região no começo do século
XVI, esse processo de decadência maia ainda estava em curso. Eles chegaram e finalizaram este processo. Alunos queridos, hoje nós conhecemos essa parte da nossa história importantíssima, que são as civilizações pré-colombianas da Mesoamérica. E nós vamos continuar os nossos conhecimentos, a nossa busca de conhecimentos, e vocês venham viajar conosco pela nossa história, que é riquíssima. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem do QR Code que aparece aqui no canto da tela. Acesse também nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV. Deixe um like. Um abraço.